Olá, você sabe qual a diferença entre team building, times de alta performance e times autogerenciáveis? Fica comigo nesse vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês qual é a diferença de cada um e as suas características principais. Salve, salve! Eu sou Marco França, especialista em desenvolvimento de liderança, coaching, mentoria executiva, cultura organizacional. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o mundo da gestão das equipes, três frases, três termos que são frequentemente confundidos dentro da nomenclatura, que são team building, times de alta performance e times autogerenciáveis. Vamos falar sobre cada um deles e as suas características principais para que você possa conhecer e não cometer mais nenhum erro quando estiver se referindo um ou a outro. O primeiro termo, team building, ele vem de uma confusão já do início do século passado, porque em inglês team building quer dizer construção de equipes. Então teóricos como William Dyer, Edgar Schein e outros expoentes da gestão de times e gestão de equipes da administração americana chamava team building de um processo de construção de um time ao longo do tempo. Então, team building para eles é isso, é construção de um time através de um processo de discussão organizada, de várias reuniões, onde você ao longo do tempo vai construindo um time. Por isso que ele chamava de team building. Só que aqui no Brasil, team building virou sinônimo de um formato de treinamento, de uma forma de treinamento que muitas vezes une elementos de dinâmica de grupos, associadas às vezes a elementos lúdicos, pode ser trabalhado isso fora, em ambientes externos, em ambientes ao ar livre, ou até, inclusive, dentro de salas, mas que promove um processo de discussão e de dinâmicas que as pessoas trabalham vários elementos conceituais, mas não de forma direta, e sim através de analogias feitas através dessas atividades. Já times de alta performance é um modelo de gestão de times que privilegia características e processos de desenvolvimento de time que vão propiciar uma capacidade, uma maturidade de relacionamento que gera alta performance. Nesse caso, times de alta performance segue aquela linha dos teóricos americanos que falavam sobre team building, que aí sim a formação de um time de alta performance, que é feita ao longo do tempo. Eu mesmo adoto essa metodologia, várias metodologias desses teóricos para chamar de times de alta performance, onde eu reúno algumas condições, eu trabalho com algumas condições dentro do time, da empresa, da cultura e da liderança, para que a gente consiga construir esse formato, esse modelo de gestão. Aqueles que quiserem saber um pouco mais sobre times de alta performance, eu tenho um vídeo no meu canal que eu falei sobre isso já há algum tempo, especificando mais claramente. Mas dando uma palhinha para vocês aqui, eu comento no vídeo que para se ter times de alta performance é necessário 4 condições principais. O primeiro deles é uma cultura organizacional que suporte os times de alta performance. A segunda condição importante é ter líderes que saibam lidar com times de alta performance, que tenham competências de um líder coach, um líder que promove o desenvolvimento do time, faz o time crescer através das suas próprias inter-relações e não tem problema em dividir os holofotes com o time. Não é um líder que centraliza as atenções, que gosta das atenções para si. Ao contrário, ele enxerga que realmente a qualidade dele como líder é quando o time começa a brilhar por si só. A terceira condição seriam profissionais de alta performance, profissionais que têm mentalidade de alta performance. Isso significa ter autorresponsabilidade, puxar a responsabilidade para si, não ter medo de enfrentar erros, de assumir erros para corrigi-los, não ter medo de conflito
profissional, não leva pelo lado pessoal. Então, são características de um profissional que está com maturidade para enfrentar altos níveis de relacionamento intensos, fortes e com busca de soluções e normalmente e principalmente muito voltado para a alta performance. A quarta condição de um time de alta performance seria a questão de habilidades de time, desenvolver competências que o time sabe jogar. Por isso que o processo de formação de um time de alta performance não é um processo rápido, não é um processo que você faz aí num workshop de 8 horas ou num treinamento de 2 dias. Você precisa de tempo, é um processo que vai se desenvolvendo de discussão em discussão, e aí estamos falando aí de 6 meses a 1 ano para o início de um trabalho que tem que ter sempre uma manutenção. Obviamente que times de alta performance é um sonho de todo líder, mas as condições para que se consiga chegar a times de alta performance não são tão simples e também não são tão rápidas assim. E o terceiro termo que nós nos propomos a esclarecer nesse vídeo é times autogerenciáveis. Os times autogerenciáveis, eles também formam um modelo de gestão que já tem aí alguma coisa em torno de 30 a 40 anos de teoria para que se consiga formar times autogerenciáveis. E a principal característica dos times autogerenciáveis é que eles não têm líderes, eles se autogerenciam por si só. Essa é a diferença principal dos times autogerenciáveis, que tem vários elementos dos times de alta performance. Eles também necessitam de aspectos culturais, precisam de líderes com essa capacidade de trabalho, precisam de profissionais importantes e precisam de habilidades de time. As 4 condições dos times de alta performance valem para times autogerenciáveis. A diferença é que você precisa agregar alguns elementos que vão substituir a tomada de decisão que normalmente é feita pelo líder e o time tem que fazer sozinho. Por exemplo, você estabelece-se que terá um líder transitório, o time vai eleger um líder transitoriamente por um período, 3 meses, 2 meses ou 3 meses, e esse líder terá algumas habilidades, vai ter algumas atribuições especiais de fazer contato com outras equipes, de responder em determinados pontos em algumas reuniões, enfim, algumas questões que têm a ver com a substituição do líder, porque o time autogerenciável, ele funciona sozinho, ele é autogerenciável, o próprio nome diz. Então ele não precisa de liderança. Esses elementos agregados a todas as características de um time de alta performance é que vão trazer aí uma possibilidade e a capacidade desse modelo de gestão chamado times autogerenciáveis. Esclarecidas essas diferenças, vale a pena comentar que a habilidade de formar times é uma das habilidades mais importantes de um líder e também, talvez, uma das mais difíceis, porque é necessário entender funcionamento de time. Os times, as equipes, os grupos, eles formam dinâmicas próprias, dinâmicas socioemocionais individuais de cada time. Existem fenômenos de equipe, fenômenos de time que são comuns a todos os times. Então, é muito importante o líder conhecer esses fenômenos e trabalhar com esses fenômenos, porque eles, fenômenos, por exemplo, de exclusão, inclusão, de formação de subgrupos, uma série de fenômenos que já foram estudados. Existe uma linha de pesquisa na psicologia totalmente voltada para isso, que é a dinâmica dos grupos, que fala sobre quais são as dinâmicas que os grupos desenvolvem. Para um líder trabalhar bem com times, ele precisa conhecer essas dinâmicas e trabalhar com elas para que o time leve essas questões socioemocionais para o lado positivo. Não adianta você querer trabalhar com times de alta performance, times autogerenciáveis, se você não dá espaço para as pessoas colocarem as suas questões emocionais e as suas questões de relacionamento social. Apesar da complexidade
quer se trabalhar com times de alta performance ou times autogerenciáveis, vale muito a pena. Vale muito a pena porque os resultados são fantásticos, porque você consegue atingir coisas que você nunca vai atingir com um trabalho, um modelo de gestão normal, um modelo de gestão tradicional como esses que a gente tem na maioria das empresas. Times, quando se formam de maneira coesa, com maturidade e com capacidade de atuação, responsabilidade e autonomia, ele traz criação de condições de resolução de problemas, de conflitos, de criatividade, de inovação, de achar novas soluções. Então não é só um aspecto de performance, também tem a ver com a resposta a crises, tem a ver com atendimento aos clientes, relacionamento com os clientes, proposição de novas soluções, de criatividade e assim por diante. Então, fica aqui para vocês esse recado importante sobre o trabalho de líder que forma times. Espero que tenha gostado do vídeo e caso isso tenha acontecido, peço humildemente aí a sua inscrição no nosso canal, um like para nos incentivar e se você conhecer alguém que vai se interessar por esse conteúdo, compartilha com a pessoa, além de você ajudar a pessoa também nos incentiva aqui a continuar fazendo novos vídeos e compartilhando mais conteúdo com vocês. Muito obrigado e até o próximo vídeo.